Bem-vindos ao Condomínio em Pauta. Hoje nasce um novo canal de televisão, a Conde TV, e um novo programa. Iniciaremos com um assunto que está muito em voga, a reforma trabalhista e, no caso aqui, direcionada ao nosso segmento condominial. Tenho o prazer de receber Dr. Farley Ferreira, juiz do trabalho em São Paulo. Seja bem-vindo. Tenho também o prazer de receber a doutora Pérola Cooperman Lankman, advogada trabalhista. Prazer ter você aqui também com a gente. Obrigada. Agora, 11 de novembro, a reforma trabalhista entra em vigor. Vou começar já com um assunto bem polêmico, que é o acordo entre as partes. Então, anteriormente, ou o funcionário pedia demissão, ou o empregador o demitia. E agora, a nova legislação permite um acordo. Começo com o senhor. O que o senhor tem para me falar sobre esse acordo possível entre as partes para um rompimento de contrato? Ricardo, eu vejo da seguinte forma, né? Nós sempre admitimos a conciliação judicial de uma forma de extinção contratual. Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela nunca se opôs nesse ponto, dentro do Poder Judiciário, que esse acordo de repente viesse à tona, dependendo da controvérsia, da briga que estava ocorrendo entre as partes. Agora, o que a lei traz é a possibilidade do distrato, ou seja, do término do contrato entre as próprias partes, independentemente de vir ao Poder Judiciário. Então, poderia vir o empregado conversar, no caso com o condomínio, fazer um distrato, porque ele tem outro interesse, ir para outra profissão, se qualificou, ou quer ir por uma situação melhor, outro condomínio que ele pague mais, e de repente o condomínio também tem interesse que eles rescindam esse contrato. E aí as partes em comum acordo podem fazer. Existe logo uma diferença na rescisão contratual, ele vai ter só metade da indenização do FGTS, 20%, e metade do aviso prévio também que será indenizado. Fora isso, as demais parcelas rescisórias vão estar valendo. Então, acho que é uma inovação que, de fato, é interesse na sociedade que ela existisse. E a Justiça do Trabalho ela não aceitava isso muito de forma extrajudicial, porque extrajudicial era entendido que se fosse uma espécie de coação, uma espécie de nulidade, e a proteção ao empregado acabava ocasionando que isso fosse entendido como uma dispensa sem justa causa, com indenização completa. E agora a lei dá uma flexibilizada para possibilitar que o empregado tenha esse tipo de conversa. Doutora Pérola, você está no dia a dia. Como que você visualiza essa mudança e o que deve ocasionar no dia a dia? Eu acho que vai evitar atritos nas relações, porque a relação dentro de um condomínio, eu digo que ela se assemelha muito com a do empregado doméstico dentro de uma casa. É uma relação muito próxima. Então, essa noção de que agora a legislação trabalhista vai ter um caráter mais contratual do que a própria relação emprego, as partes vão poder acordar, vão chegar exatamente onde ele falou. Vai chegar num meio termo. Esse 20%, por exemplo, é um meio termo. O condomínio vai analisar, peraí, 20% já não é o 40%, que na realidade é 50%, porque tem o 10% a mais que tem que depositar, e vai facilitar as negociações. Eu acho que tudo que é negociado é melhor. E a reforma vem um pouco com isso, embora cheia de dúvidas, vem um pouco com isso da negociação. Eu acho que vai evitar atritos. O que eu considero errado é que hoje em dia a grande maioria dos funcionários que querem se desligar do emprego, eles dificilmente pedem demissão. Eles se sentem que eles têm o direito, porque trabalharam muito tempo dentro de um condomínio, de receber as verbas rescisórias. Que isso não é o certo, a legislação não diz isso, mas eles interpretam dessa forma. A gente não está agora correndo o risco de que todas as demissões ou pedidos de demissões partam para esse possível acordo entre as partes e não tenham mais as duas formas anteriores previstas? É muito difícil responder qualquer coisa. É o exercício de futurologia dizer o que vai acontecer com isso.
A intenção é a melhor possível, porque a grande questão, o montante maior dessa verba rescisória são os 40% do fundo de garantia, o pedido de emissão, que não pode levantar os depósitos fundiários, mas eu acho que a grande questão está nisso, porque verba rescisória, as férias já estão em geral quitadas, 13º é proporcional, o aviso prévio, com o novo aviso prévio, ele vai se estender e vai ter de qualquer maneira. A questão é que só a prática diária vai dizer como vai funcionar. E vai depender muito da educação e da informação. As pessoas se informarem, os síndicos e administradoras, o departamento pessoal das administradoras informando os empregados. Olha, essa foi a mudança, vamos nos atualizar, cursos de atualização para síndicos. É só isso que vai fazer a coisa funcionar. Eu também vejo uma coisa que é sempre importante destacar, que é a veracidade de um distrato. A partir do momento que você quer também dispensar o empregado, tal qual o pedido de demissão, você chega e fala, não, se você quer pedir demissão, sua vida quer seguir dessa forma, peça a demissão. Por mais que a pessoa tenha aquela concepção de eu tenho direito de ganhar por todo esse tempo, compete também a quem administra o condomínio falar, não, aqui não. Se eu quiser te dispensar, eu te dispenso. Se você quiser, você pede demissão. Agora, com essa possibilidade de distrato, que a gente tem que ver a veracidade, porque o contrário também pode acontecer. Um condomínio, um empregador quer dispensar o empregado e aí, de repente, ele fala, olha, vamos fazer um acordo porque, na verdade, ele não quer assumir aquilo que ele está pretendendo de iniciativa de ruptura contratual e vai tentar fazer essa conciliação para diminuir o seu custo numa rescisão. Então, o que é importante o condomínio ter isso bem claro é que o distrato seja feito de uma forma real, porque se ele for um distrato, vamos dizer assim, formal, que na verdade o conteúdo dele não tem essa característica, fatalmente ele vai ter problema também na Justiça do Trabalho posteriormente. Vão ser discutidas a própria validade desse distrato. Então é importante saber que isso realmente é uma questão real que está acontecendo para que, vamos dizer assim, ainda que seja psicologicamente, né, ou na forma que foi, com o conteúdo combinado entre as partes, foi realmente cumprido. Como diz a nova lei, fala em comum acordo, né? Exato, comum acordo. Não pode ser enforçado o acordo. Exatamente. Porque isso provavelmente o judiciário lá na frente vai interpretar, vai identificar isso e vai reverter qualquer tipo de situação. Eu acredito que o risco maior é esse. Né? Nós temos agora a possibilidade da conciliação, homologação de acordo extrajudicial, que também foi trazido pela reforma trabalhista, ou seja, as partes podem fazer uma petição conjunta, fazendo um acordo com advogados diferentes. O empregado, no caso, pode até se valer do advogado do sindicato, não é isso? E aí eles fazem um acordo e esse distrato aí eu acho que sim, vai vir com uma forma mais adequada. Porque aí já mostra bem claro no Poder Judiciário, né, para que não tenha discussão posterior, cada um assessorado pelo seu respectivo advogado, que é o caminho que eles estão realmente querendo seguir. E aí você fica mais claro, eu acho, fica menos risco de uma discussão futura sobre a validade desse ato. E o Sindifícios, que é o Sindicato dos Empregados em Condomínios, tem um corpo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso. Ele tem um corpo jurídico bem atuante, bem informado, bem coerente. Eu acho que realmente o empregado pode se assessorar do seu sindicato. Outro ponto polêmico. A nova legislação prevê: o funcionário assinou a rescisão, ele não tem direito, teoricamente, de pleitear algo sobre essa rescisão assinada por ele, concordada por ele, em termos de assinatura. Gostaria que os senhores falassem sobre o assunto. Eu acho que isso vai naquilo que eu estava falando, dessa visão dessa reforma ser muito contratual. Então, se tira um pouco a ideia do empregado hipossuficiente, que é um princípio basilar da Justiça do Trabalho, a hipossuficiência do empregado, para ser algo mais negociado, mais contratual. Agora, o acesso ao judiciário é constitucional, ninguém está proibido de procurar o judiciário se sentir que teve uma pretensão resistida, se teve algum problema. Até mesmo quando você faz uma compra e você comprou, pagou, de repente você fala, não, tem alguma coisa errada, eu vou procurar o judiciário. Não existe nada definitivo
que não, o judiciário não pode, não acredito que seja isso, nem que seja a visão da Justiça do Trabalho, tudo pode ser, tem que ser apreciado. Se eu sentir alguma coisa, eu vou procurar me socorrer do judiciário, não tem nada errado nisso. Doutor? É isso que ela trouxe, é uma cláusula constitucional que a gente chama de cláusula pétrea, não pode ser alterado. A matéria sempre pode ser submetida ao judiciário, sem dúvida nenhuma. O que trouxe a reforma foi, primeira coisa, na rescisão contratual, ainda que o empregado tenha mais de 1 ano, pediu demissão, por exemplo, ele não vai precisar fazer as homologações no sindicato. Ela acabou com a homologação realizada do termo de rescisão contratual. Não tem mais. O que existe é a possibilidade da tal da quitação anual, que é feita, pode ser feita no sindicato, ou seja, o empregador vê que ele tem algumas questões que tem que resolver no curso do contrato, ele pode fazer essa homologação no sindicato, ou até mesmo, vamos dizer, após a rescisão contratual. Terminou a rescisão contratual, eu quero fazer mais uma homologação referente a esse término do contrato. E lá fala a lei que ela outorga quitação referente às parcelas que estão inclusas nesse acordo. Então a pergunta que se faz é, e as parcelas que não estão inclusas nesse acordo? Essas não é verdade, então, que se ele der quitação, vai acabar com todas as discussões. Mas aquelas que ele outorgou a quitação, fatalmente não terá mais como discutir, ou melhor dizendo, ter sucesso vai ser muito mais difícil para ele, para o empregado, no Poder Judiciário. Então o que prevê a lei é que hoje, o que ele assinou, hoje não, a partir de novembro, sim, o que ele assinou, que está descrito ali, ele não poderá, teoricamente, pleitear diferenças. Mas o que não está ali previsto, ele poderá entrar na justiça para discutir. Sim, porque é aquela história. Se você está dando uma quitação para uma certa pessoa de uma dívida, você está dando a quitação referente a essa dívida. Se existe uma outra ilegalidade que não está quitada, por óbvio, ele pode trazer ao judiciário sem problema nenhum. E essa da qual ele deu quitação, como a Pérola diz, ele ainda pode rediscutir, sim, no Poder Judiciário. Mas aí o risco dele perder o processo é muito maior. A gente percebe que a intenção, uma das intenções da reforma é inibir o excesso de ações que existem hoje no judiciário que travam a máquina pública, pelo excesso de ações que temos. Existe um outro ponto na nova lei que diz o seguinte: se o trabalhador entrar com uma ação pleiteando algo que não é devido, ele poderá sofrer algum tipo de punição. Não é assim que diz a lei, mas é assim que nós, não advogados, interpretamos. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre o assunto. O problema que nós temos no Justiça do Trabalho, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa histórica do que realmente aconteceu. Existem aquilo que a gente chama de aventuras jurídicas. Em razão do risco do empregado ser praticamente zero, né, tirando aquilo que a gente chama de litigância de má-fé, que é aquele que vem dolosamente, aquele que vem com intenção de prejudicar a outra parte, falseando a verdade, que é muito difícil de se verificar, porque ele precisa da intenção, e você demonstrar isso num processo é muito difícil. O que acontece é, as aventuras jurídicas, aquela assim, por exemplo, eu falo que ele não pagou as verbas rescisórias. Como compete à empresa provar que pagou? Se ele esqueceu de juntar o documento, se ele faltou o advogado, não trouxe a peça, qualquer coisa tenha acontecido, ou não realizou até na forma prevista na lei, mas o pagamento de repente foi feito, ele correu o risco de pagar novamente. Então agora, fazer uma alegação desse gênero, quando a outra parte vem e fala, mentira, eu trouxe aqui, está pago, ele vai ter o que a gente chama do honorário sucumbenciais. Ele vai ter que pagar para a parte contrária aquela pretensão que não era verdadeira. Não só isso, agora a lei trouxe a tal da litigância de má-fé, como eu expliquei, para dentro do processo de trabalho, claramente. Alguns entendiam que isso não se aplicava no processo de trabalho, porque era um instituto de processo civil que a gente trazia de lá, majoritariamente. Agora é clara a lei, pode dar litigância de má-fé. Se ele está alegando uma coisa falsa, entre outras situações que a lei prevê, ele vai ser ainda condenado em multa em favor da parte adversa. Então, nesse sentido, eu acredito que é verdade, né? Nós temos outras questões de custas, de honorários periciais, que têm sim a finalidade clara de inibir a entrada da ação trabalhista. Agora, o que eu preciso explicar também, cara, é que no dia a dia não é bem assim que acontece. O que acontece é fraude no cartão de ponto. Isso que a gente encontra todo dia. Fraude no cartão de ponto, o cara não trabalhou muito mais e a jornada não está
registrada, é salário por fora. O que é salário por fora? Aquele que você não contabiliza e não faz as repercussões salariais devidas, que é também uma fraude contra toda a sociedade, porque ela implica isso em não recolher tributos sobre a folha de pagamento. Então toda a previdência social, toda a coletividade é prejudicada. E isso é o que nós vemos todo dia. É rescisão fraudulenta, justa causa, que o cara aplica indistintamente para todos os empregados da empresa, só para levar a situação do seu trabalho e deixar o cara no estado de penúria, para que ele chegue lá e aceite qualquer coisinha para fazer um acordo, para poder sacar o FGTS ou receber o seguro-desemprego. Pegando um gancho, infelizmente já ouvi muito, em condomínio eu acho difícil isso acontecer, mas já ouvi muita empresa, eu mando embora por justa causa porque eu pago lá na frente, já que eu vou ter que pagar, eu pago lá na frente e faço um acordo. Perfeito. E então essa política aqui, isso é política, isso é cultural, isso não vai acabar. Sim. Isso não vai acabar. Não vai ser a lei agora, vai assim, agora eu vou fazer tudo direitinho, porque a lei agora está melhor para o empregador. A cultura nossa, né, de trabalho, de relações de trabalho, como isso se dá no dia a dia, então ela tinha excessos de um lado e tem excessos do outro. Esses excessos do empregado, a lei tomou cuidado. Os excessos do empregador vão continuar trazendo a matéria para o seu trabalho indistintamente. Doutora Pérola, zelador, até novembro, a gente entende, ou muita gente entende, que não poderia ser terceirizado o gerente predial, o zelador, esse cargo. Como fica a partir de 11 de novembro? Espera, voltamos daqui a pouco com a resposta da doutora Pérola.